Os monumentos espalhados por São Paulo contam a história da cidade. Em 471 anos, a capital foi palco de momentos importantes que marcaram sua transformação. Quem foi conferir alguns destes monumentos foi a repórter Valéria Luizetti e ela conta na reportagem. Um obelisco de 72 metros, uma escultura em pedra com mais de 50 metros de extensão e um complexo que abriga relíquias da Fundação de São Paulo. Monumentos que ajudam a contar a história da capital. O primeiro destino é o Pátio do Colégio. Foi aqui no coração de São Paulo, no Pátio do Colégio, que a história da cidade começou há 471 anos. Em 25 de janeiro de 1554, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga, numa simples cabana de pau a pique. O dia foi escolhido com cuidado, por ser a data em que a Igreja Católica celebra a conversão do apóstolo Paulo. No complexo do Pátio do Colégio, a Igreja São José de Anchieta, um museu com relíquias do século XVI e uma cripta preservam a história. Uma maquete reproduz o início da cidade. A historiadora Larissa Maia Toni explica como a região se expandiu. São 471 anos, né? Muitas transformações aconteceram nesse período. Uma vila que surgiu assim muito simples, muito modesta, que mesmo após se tornar uma cidade lá no século XVIII, vai continuar ainda muito simples e muito modesta e afastada, porque é uma cidade fora desse eixo do litoral, né? Então, mais retirada, mais provinciana, né? Em alguma medida. Quando os jesuítas são expulsos daqui, né, de todo o Brasil no século XVIII, esse espaço vai se tornar Palácio do Governo, né, e vai ficar assim por cerca de 200 anos. Né, só nas vésperas do 4º centenário da cidade de São Paulo, em 1954, que decide-se devolver o terreno para a Companhia de Jesus para que aqui fosse instalado um memorial, que é o que nós somos desde 1979. Então foram muitas as transformações. Outro ponto emblemático é o Monumento às Bandeiras, idealizado por Victor Brecheret, inaugurado em 1954, no 4º centenário da cidade. A escultura em granito homenageia as bandeiras paulistas e representa a diversidade social de São Paulo. O historiador Victor Miciato comenta sobre a obra. Victor, então explica um pouquinho pra gente. Aqui à frente da obra estão os bandeirantes e aqui atrás quem são? Nós temos aqui outros personagens históricos. Se vocês observarem esses rostos que estão aí, nós estamos falando da figura religiosa, né, do padre ali, do sacerdote no primeiro plano. Depois nós temos um escravo africano ali como a primeira pessoa carregando a embarcação, como se fosse uma ideia também de estarem juntos, e muitos indígenas, muitas figuras indígenas e também mestiços. Ou seja, a ideia era representar uma origem da nacionalidade brasileira através desses atores, através desses personagens. Próximo ao Parque Ibirapuera está o Obelisco aos Heróis de 32, maior monumento da cidade. Inaugurado em 1955, foi projetado por Galileu Hugo Emendable, em homenagem aos combatentes da Revolução Constitucionalista. O historiador Victor Miciato destaca seu simbolismo. Olha, em 1930 aconteceu a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas assumiu o poder e derrubou a oligarquia de São Paulo, que comandava ali entre os anos 89 até 1930. Com isso, São Paulo se viu inicialmente uma apoiadora, alguns grupos apoiaram Vargas, mas logo em 31 já começou a haver as disputas pelo poder no Brasil. Com isso, começou a haver cada vez mais tensões a partir do momento em que Vargas escolheu um representante de fora do estado de São Paulo para liderar o governo durante o período provisório. Isso fez com que São Paulo se revoltasse muito e aí começou a se organizar dentro de uma movimentação armada, principalmente após a morte de Martins Miragaia Drauzio Camargo, né, o MMDC, que fez com que a sociedade paulistana e paulista se reunisse para lutar contra o Brasil naquele momento. São Paulo tem mais de 350 monumentos. Muito além de pontos turísticos, eles preservam a memória e a identidade paulistana. Um patrimônio que celebra os 471 anos da maior metrópole do Brasil.